Aqui mais uma abrindo mais um trabalho. Que esse trabalho seja um trabalho de libertação, um trabalho de cura e um trabalho de poder. Hoje completei 7 dias de jejum de 24 horas para todo mundo de Deus, que seja abençoado, que seja glorificado. Também estamos aí com uma vaquinha, pedindo para alguém nos ajudar para consertar o carro da igreja. Quem puder ouvir essa mensagem, que Deus abençoe. A liberdade de cristão, capítulo 5, versículo 1. Bora lá. Gálatas. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneça firme e não se submeta de novo o jugo da escravidão. Quer dizer aqui, olha aí, meu povo, escute, o jugo do escravidão. Qual é o jugo do escravidão? É você não ficar independente de espírito nenhum. Na hora que você fica dependente de espírito, você passa a... Como é que quer dizer, Jesus? Você passa a ser escravo daquele espírito. E ele passa a lhe maltratar. Eu, Paulo, lhe digo que se vocês se deixarem circuncidar Cristo, não terá valor nenhum para vocês. De modo testifico a todo homem que se deixe circuncidar, que o mesmo esteja obrigado a guardar toda a lei. A guardar o quê? Toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei, então separados de Cristo, vocês cairão da graça de Deus, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão, nem valor algum, mas a fé atua pelo amor. Você vinha correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Olha aí. Quem lhe pediu de você obedecer o quê? A verdade. É ou não é? Quem foi? Vamos lá. Esta persuasão não vem daquele que os chama. Um pouco de fermento. Levanta toda a mesa. Tenho confiança no Senhor, que você não mudarão a sua forma de pensar, mas aquele que está perturbado, você seja ele quem for, sofrendo a condenação. Olha, gente, observe a palavra de Deus, observe bem. A palavra de Deus está falando no nosso dia a dia, todo dia. Mas, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido. Nesse caso, estaria desfeito o escândalo da cruz. Quem terá até se multiplique
aquele que estão perturbado de vocês. A liberdade ilimitada pelo amor. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não use a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, seja servo uns dos outros pelo amor. Sendo servo um do quê? Do outro. Porque toda lei se cumpre. Um só preceito, a saber, ame ao seu próximo como a você mesmo. Mas se ficar moderno e devorado uns aos outros, tenha cuidado para que não seja mutuamente destruído. Olha, gente, hoje eu vi um propósito do Papa, ele dizendo uma coisa, que o mundo não foi Deus que fez. Que Deus não tinha uma varinha de anu para fazer o mundo. O mundo foi uma explosão, ele diz aí, que ele foi mudando de tempo a tempo. Então, quando você chega a ouvir uma mensagem dessa de uma autoridade como o Papa, você vai passar a acreditar mais em quem? Responda. As obras da carne e o fruto do Espírito. Olha aí. Digo, porém, seguinte: viva no Espírito. Você jamais satisfarão os desejos da carne, porque da carne luta contra o Espírito. Olha aí. O que é que eu digo direto, compadre? O que é que eu falo direto, Júnior? O que é que eu falo direto a vocês aqui? Quando ele diz, o Espírito luta contra a carne. O Espírito Santo, viu? Ele luta contra a carne. Porque são opostos entre si. Para que você não faça o que quer, mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Guiado pelo quê? Pelo Espírito. Aí eu pergunto a vocês, aonde vai ficar as palavras, compadre? Os ensinamentos vai ficar, João? Sempre no canto, fique no cantinho, ouvindo a palavra. Ora, as obras da carne são conhecidas, são imoralidade. As obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria. Ó. Tá vendo aí? Tá vendo aí, pô? Que a feitiçaria existe? Está no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Inimizades, recha, células, ira, discórdia, divisões, falquições, inveja, bebedeira, orgias, coisas semelhantes, até declarar-se a vocês.
como antes já os previam que os que praticavam tais coisas não herdará o reino de Deus. E aí, gente? Olha aí, feitiçaria. Mas tem idiota que diz que feitiçaria não existe. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há a lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas próprias e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Está vendo aí? Povo de Deus, que eu canso de falar aqui em casa. Canso de dizer aqui em casa. Mas entra aqui e sai aqui. Maria. Não nos deixamos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Auxílio mutual, capítulo e a responsabilidade pessoal. Capítulo 6 e último capítulo do livro de Gálatas. Irmão, se alguém for surpreendido em algumas faltas, vocês que são espirituais, nós somos o quê, compadre? Nós somos o quê, Júnior? Em povo do outro lado, nós somos o quê? Espirituais. Restaurarem essa pessoa com espírito. Olha. Restaurará essa pessoa com o quê? Com espírito. Está vendo, irmão, o que eu lhe disse a você, irmão? Foi o que eu lhe falei hoje aqui. De brandura e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Estão vendo, meus filhos? Pega o ventilador aqui, por favor. Leve as cargas um dos outros. Ó. Olha aqui, Simone. Olha aqui. Leve as cargas um dos outros. Que carga é essa? E assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julgasse alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo, mas que cada um examina o seu próprio modo de agir. Então, terá motivo de glória, se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Quer dizer, você vem para aqui, traz uma carga, eu fico com sua carga toda espiritual. O que a pessoa semeia, isso também colherá. O que você semeia, você colhe. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aqueles que instruíram. Quer dizer, eu estou instruindo vocês, botando vocês no caminho certo.
Não se engane de Deus, não se zomba, pois aquele que pessoa semeia, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas que semeia pelo Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Não nós cansemos de fazer bem, mas nós não cansemos de fazer o bem, porque não no tempo certo faremos a colheita. Está vendo, Simão? O que é que a gente faz aqui? Só o bem, mas a colheita vem. Se não se desanimar, por isso, guardamos, devemos oportunidade, fazermos o bem a todos, mas principalmente a da sua família da fé. Conselho final e saudação. Veja com que letras grandes escreve vocês de próprio túmulo. Todos os que querem ordenar-se na carne, esse quer obrigar-se a se deixarem circuncidar. Agir assim somente para não serem perseguidos por causa da cruz. Pois nem mesmo o que se deixa circuncidar guarda a lei, mas quem apenas que você se submete à circuncisão, para que eles possam gloriar na carne de vocês. Mas longe de mim glorie, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para mim. Pois nem a circuncisão, coisas algumas, nem circuncisão, mas a ser novo criatura. Todos os que andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia seja sobre ele, sombra o Israel de Deus. Quantos mais ninguém me molesta, porque eu trago no corpo nas marcas de Jesus. Benção, a grandeza de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o Espírito. Esteja com o quê? Com o Espírito de vocês, irmão. Amém. Terminando mais um livro. Vamos para outro livro agora. Carta de Paulo, Efésios. Profécio e saudação. Capítulo 1. Versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Efésio, são fiéis em Cristo Jesus. Está terminando a Bíblia, gente. Já vai 2.007 páginas. Está bem pertinho para terminar a Bíblia. Só tem agora 12 livros pequenos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, esteja com vocês.
as bênçãos espiritual de Cristo. Aí eu pergunto a vocês, as bênçãos espirituais em Cristo. Bendito seja o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Ó, na medida. Bênçãos o quê? Espirituais. Nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos. Olha aí. Deus escolheu a gente antes da gente nascer, irrepreensível diante dele, e amou-nos prestigiosíssimos para ele, para sermos adotados como seu filho, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvar da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente, no amado. Nele temos remissão pelo seu sangue, remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria, entendimento. Ele nos revelou o ministério da sua vontade, segundo o seu próprio propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na decisão da plenitude dos tempos todos, as coisas, tanto as do céu como as da terra, em Cristo. Fomos também feito herança predestinada segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de atenção esperamos em Cristo. Nele também você, depois que ouvir a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido e recebido o selo do Espírito Santo e da promessa. O Espírito é o pior da nossa herança, até resgate da sua propriedade, louvor da sua glória. A oração de Paulo. Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus Cristo e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vocês, mencionado nas minhas orações. Peço a Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês o Espírito de sabedoria. Estão ouvindo, gente? Que não fala em religião.
fala espiritual. Está vendo? Olha quando ele diz, preste atenção. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conhecida a vosso espírito, o vosso espírito de sabedoria e de revelação, no plano conhecimento dele, peço que ele elimine os olhos do coração de vocês, para que saiba que qual é a esperança das vós, de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança. Nos santos, qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo edificância da força do seu poder. Eles exerceu este poder em Cristo, ressuscitado dentro dos mortos, fazendo o setor à sua direita, fazendo assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, acima de todos os principados, potestades, poder, domínio e de todo nome que se pode mencionar, e não só no presente século, mas também no futuro. Eu, sujeito de todas as coisas, debaixo dos pés de Cristo, e para ser a cabeça sobre todas as coisas. Eu deu à igreja, a qual eu sou corpo e plenitude daqueles que tudo enchiam de todas as coisas. Gente, observe as coisas de Deus. Olha, gente, eu tenho tanto teimado aqui em casa, falado tanto com esses meus filhos, irmão, Simão. Não vamos brincar, não. Senão nós vamos levar um desacerto. Porque nós somos escolhidos por Deus. Nós não estamos aqui porque somos bons, não. Nem pense. Nós estamos aqui porque é uma missão de Deus. Quando ele diz assim, ó, os pecados para a salvação pela graça. Capítulo 2. Versículo 1. Ele lhe deu vida quando vocês estavam mortos, e suas transgressões pecador. Nós quais vocês andaram muito tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o princípio da posteridade, do ar e do espírito. Segundo o curso deste mundo, segundo o princípio da posteridade, do Espírito, que agora atua nós, filhos da desobediência, entre eles também nós, todos andamos no passo segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Erramos por natureza, filho da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossa transgressão, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Juntamente com Ele, nos ressuscitou com Ele, nos fez assentar na região celestiais,
Cristo Jesus, Deus fez isso para mostrar tempos wondrosos, supremo, riquezas da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não obra para que ninguém se glorie, pois somos feitos deles, Criador de Cristo Jesus, para boas obras, quais Deus de antemão preparou para que andássemos nele. Quer dizer, Deus preparou a gente para a gente andar espiritual na presença de quem? De Deus. Os gentis e os judeus são unidos pela cruz de Cristo. Portanto, lembra-se de que o nosso passado era gentis. Gentis na carne, chamado circuncisão, por aquele que se intitula circuncisão, que é feita na carne, por mão humana. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Da comunidade de quem? Israel. E estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança, sim, de Deus. Quer dizer, gente, nós aqui estamos pregando para vocês exclusivamente o que está na Bíblia. Vocês que estão do outro lado, que nunca leram a Bíblia, se ler e ler por partes, e não ler completo. Vocês só lerem aquilo que agrada a vocês, mas passou o que não agrada, você já não lê mais. Não lê isso. Mas agora em Cristo Jesus, você que antes estava longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz de dois povos. Ele fez um só na sua carne. Derrubou a parede de separação que estava no meio da inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenar para que de dois crises em si mesmo, uma nova humildade, fazer a paz, reconhecer ambos em um só corpo, com Cristo, com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês, que estavam longe, e a paz também aos que estavam perto. Porque por meio deles, ambos temos acesso ao Pai em Espírito. Olha, acesso ao Pai a um Espírito. Assim vocês não são mais estrangeiros, peregrinos, mas considerando os santos membros da família de Deus, edificando sobre o fundamento
dos apóstolos, profetas, sendo ele mesmo Cristo, Jesus, a pedra angular. Nela todos edifícios bem ajudaste crescer para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto aos outros para serem moradores de Deus no Espírito. Gente de Deus, observe. Observe que nós somos moradores de Deus, intermédio de quê? Do Espírito. A vocação dos gentios. Segura aqui, Deus. A vocação dos gentios e os apostolados de Paulo. Capítulo 3. Versículo 1. Por esta razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da desvendação da graça de Deus, a mim, confiando em favor de vocês, pois segundo uma revelação me foi dada, a mim foi dada, a conhecer o ministério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do ministério de Cristo, o qual em outra geração não fui dado o conhecimento a conhecer, auxílio dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profeta pelo Espírito. Quer dizer, nós somos revelados à porta pelo quê? Pelo Espírito. O ministério é que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo, compativelmente da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dado esta graça de pregar aos gentios o Evangelho. Pregar o quê? O Evangelho. Agora vocês veem, nós já vamos terminando quase a Bíblia. Nós não vemos falar do louvor, né, pai? Observe, das insodáveis riquezas de Cristo, manifestar a todos qual é a dispersão do ministério, que durante tempo passado estive oculto em Deus, que criou todas as coisas. Isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o temor, propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor. Em Cristo temos
ousadia, acesso a Deus, com confiança, mediante a fé. Portanto, eu peço que não desanime por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honrar a vocês. Paulo ora novamente, porque essa razão eu me ponho de joelho diante do Pai, de quem toda a família dos céus e na terra recebe um nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a você que seja fortalecido com poder mediante o seu Espírito. Mediante o quê? O seu Espírito. Temindo de cada um, assim pela fé que Cristo habita no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que todos os santos você possa compreender qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e o conhecer e o amor de Cristo que existe em todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ore, aquele que é poderoso faz a infinitamente mais do que todo o que pedimos ou peçamos, conforme ao seu poder, que opere em nós. Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por toda a geração, para todo o sempre. Amém. Capítulo 4, já terminou. A unidade da fé. Versículo 1. Por isso eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam na mesma de vocação, que foram chamados com toda a humildade, a mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros, em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito. E no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito. Como também há uma só esperança, para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, um só Deus e um só Pai, todos os quais sobre toda a gente, por bem de todos, este em todos. O santo ministério e o serviço dos santos. Presta atenção. Vocês que estão me ouvindo, que estão querendo melhorar da vida de vocês espiritualmente, financeiramente, só tem uma saída. Deus. Não existe. Não existe. O santo ministério e o servo dos santos. A graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens.
Quando Deus subiu, deixou. Quando Jesus subiu, deixou quem? Os dons aos homens. Pega aqui mais uma linha para mim. Capítulo 4, versículo 9. Ora, o que quer dizer? Ele subiu, senão que ele também havia descido até regiões inferiores da terra. Aqueles que desceram, também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para os apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, membros com veste ao aperfeiçoamento dos santos, para desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé e do plano conhecimento do Senhor, do Filho de Deus, ao estado de sua natureza, e medida da estatura e plenitude de Cristo. Para que não mais sejamos como criança, arrastada pelas ondas e levando de um lado para outro por qualquer vento, doutrina pela ardimanha das pessoas, pela astúcia com que induzam os erros, mas segundo a verdade, amor, crescemos em tudo, naquele que é a cabeça de Cristo, e quem de todo o corpo bem ajuntado, consolado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justiça, cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de sua mesma amor. Quer dizer, gente, eu vou longe na Bíblia, já vou com 11 capítulos hoje. 11 capítulos. A nova natureza. Isto, portanto, digo, se no Senhor testifico, não viva mais como os gentis, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separado da vida que Deus concedeu por causa da ignorância em que vive pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensível eles, sem entregar a libertinagem para lhe for desenfrado cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele, nele foram instruídos, segundo a verdade, em Jesus. Quanto à memória antiga de vocês foram instruídos a deixar toda a velha natureza que se corrompe segundo o desejo enganoso, se deixa remover no Espírito. Se deixa remover o quê? No Espírito do entendimento de vocês, e a
revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, precedente da verdade. Exaltação e santidade. Capítulo 4, versículo 25. Por isso, deixando a mentira, que cada um vale a verdade, com o seu próprio, porque somos membros do mesmo corpo. Fique irado e não peque, não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem dê lugar ao diabo. Olha aí. O lugar a quem? Ao diabo. Aquele que roubava, não roube, mas pelo contrário, trabalhe fazendo com que a própria mão, que é bom, para que tenha o que repartir o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra, seja mais unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, sim, transmitida graça aos que ouvem, e não entristeça ao Espírito. Não entristeça o quê? Ao Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, seja bondoso, compassivo uns para com os outros, perdoando uns aos outros. Também Deus e Cristo nos perdoa. Capítulo 5, versículo 1. Portanto, seja imitadores de Deus, como filho amado. Vire em amor, como também Cristo nos amou. Se entregou por amor como oferta e sacrifício, de amares e agradável a Deus. O fruto da luz e as obras das trevas. Que a imoralidade sexual, toda a impureza ou avareza não seja nem seguir mencionado entre vocês, como convém os santos. Não use linguagem grosseira, não diga coisa tola, nem indecida, pois isso não convém. Pelo contrário, diga palavra de ação de graça. Fique sabido, destino nenhuma pessoa imoral, impura, avarenta, porque a avareza é idolatria, também é herança no reino de Cristo. Não deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência, por causa dessas coisas. Portanto, não participe daquilo que eles fazem, porque os passados vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor.
viva como filho da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça, verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Não seja cúmplice. Não seja cúmplice nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, trate de reprová-las, pois aquilo que eles fazem, segredo, é vergonhoso, até mencionar, mas todas as coisas, quanto reprovar pela luz, se tornam manifestar, porque tudo o que se manifesta é luz, por isso que se diz: desperte você que está dormindo, levante-se dentro dos mortos, e Cristo é a ilumina. Diga amém. Terminamos. Estamos já terminando a vida. Hoje foi grande, não foi, pai? Hoje demorou só. 8h30, certo? Hein? Gente de Deus. É a força do Espírito. Gente de Deus. Aonde é que a gente vai parar? Se a gente não buscar Deus. A gente só vê guerra, discórdia, mentira, prostituição, inveja, vergonha. A gente vai parar onde? Com tanta coisa errada. Me explique, povo de Deus. Se nós não tivermos uma pessoa que ensina o Evangelho a gente vai parar onde? Falando a verdade. Porque mentira não. Tem que falar o quê? A verdade. Porque a verdade salva, a verdade liberta e a verdade dura. Em nome de Jesus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso cada dia dás hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induz a cair em tentação, mas livra do mal, que teu é o reino, é o poder, é a honra e a glória. Eu peço a vocês que dê uma olhada na vaquinha, nos ajude com o que puder para ajeitar o carro. Diga amém.